Trazendo as últimas informações do Verdão e também falando já, né, sobre a derrota do Palmeiras ontem para o Corinthians. O Verdão que agora vai ter que ir com tudo pro próximo jogo no dia 27 para reverter esse placar aí na casa do rival. Então vamos dar uma olhadinha no G4 Band Esportes. Quero aqui deixar os créditos na descrição. Deixa o like, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Mas agora, bora pro vídeo. É o seguinte, vamos ouvir agora os personagens palmeirenses da... Fala aí, torcedor do Palmeiras, muito boa tarde, bora para mais um corte aqui no canal com o G4 Band Esportes. Uma cena trazendo as últimas informações do Verdão e também falando já, né, sobre a derrota do Palmeiras ontem pro Corinthians. O Verdão que agora vai ter que ir com tudo pro próximo jogo no dia 27 para reverter esse placar aí na casa do rival. Então vamos dar uma olhadinha no G4 Band Esportes, quero aqui deixar os créditos na descrição. Deixa o like, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Mas agora, bora pro vídeo. É o seguinte, vamos ouvir agora os personagens palmeirenses desse primeiro jogo. O Murilo e o Abel Ferreira falaram. Incomoda muito, a gente não gosta de perder, principalmente para rival e em nossa casa, mas a gente sabe das nossas condições, sabemos da nossa qualidade, que a gente tem total time, capacidade de poder reverter lá. Então a gente está bem concentrado nisso, a gente vai confiar desde do princípio no trabalho do nosso treinador, em nosso trabalho, e a gente vai mais uma vez com total capacidade de poder reverter mais uma partida lá. Uma final a duas mãos, acho que entramos muito bem nos primeiros 15 minutos, inclusive um jogador deles tirou o golo em cima da linha. A partir dos 15 minutos acho que o nosso adversário conseguiu encontrar o homem livre do meio campo deles, porque nós saltávamos pressão, eles conseguiram encontrar o homem livre e conseguiram ficar com mais bola, mesmo sem... Não me lembro de uma defesa do Everton, por exemplo. Eles fizeram mesmo 8 remates no golo. Eu não me lembro de defesas do Everton sequer, nem em escanteios, que é onde o adversário também é perigoso. Mas sim, tiraram-nos a bola ali em determinado período da primeira parte. A segunda parte foi um pouquinho do que já tinha acontecido aqui contra eles, uma equipa a defender-se bem, e isso há que dar mérito ao Corinthians, uma equipa a defender-se bem e a jogar no contra-ataque, e acho que numa situação de contra-ataque nosso, que podíamos ter passado a bola ao lado, não passamos, perdemos a bola, deu contra-ataque para o nosso adversário. Essa situação, por exemplo, não pode passar a bola ao Vitor Roque, que está ao lado, e preferiu ir 1 para 3 ou 1 para 4, são decisões. Portanto, quando ele sabe que está a ser marcado, não tem problema nenhum em nós dar a bola para outros serem os protagonistas. Não achei que o Veiga tivesse criativo e nós precisamos muito do Veiga nestes jogos, precisamos que ele apareça nestes jogos. Mas, como tu disseste bem, o teu colega disse, as marcações são cerradas e eu acho que no duelo do meio campo eles foram melhores e foram melhores na eficácia. Eu acho que o jogo hoje ficou, acima de tudo, definido pelos duelos do meio campo e acho que o nosso adversário foi melhor que nós nesse quesito. Em termos de oportunidades, não. Em termos de trabalho dos dois goleiros, não. Mas nesse aspecto que tu colocaste nos duelos do meio campo, sim, eles foram melhores que nós. Volto a referir, criámos muito mais neste jogo contra o Corinthians do que no último jogo em casa contra o São Paulo e ganhámos o jogo. E este perdemos. Muito bem, tá aí então o Abel falando sobre o olhar dele sobre o jogo e falou bastante de estatística, né? Quanto que chutou, quanto que não chutou. Então olha a tela com as estatísticas de Palmeiras e Corinthians do SofaScore. Cadê a tela para vocês? Olha lá. O Corinthians teve 23 finalizações, sendo 8 no gol. O Palmeiras, desculpa, e o Corinthians 3, sendo apenas uma no gol. 57% de posse de bola do Palmeiras, 43% do Corinthians, 14 escanteios para o Palmeiras, 3 para o Corinthians, 15 faltas cometidas pelo Palmeiras, 8 pelo Corinthians. Aquele gráficozinho lá em cima é a chance de vitória, né? Ao longo do jogo ali. Quem time está mais perto de vencer. Aí você pode ver que o Palmeiras ficou maior parte do tempo, mas depois que o Corinthians faz o gol, a coisa muda de figura. Massa! Sobre tudo, sobre a coletiva do Abel e sobre o jogo do Palmeiras, que sim, fez, criou, teve possibilidade, mas não fez o gol. Vai para um cenário inédito para ele, vamos dizer assim, que é perder o primeiro jogo em casa e ter que mudar esse placar fora de casa. A vitória do Corinthians foi grande e a derrota do Palmeiras grande também. Cara, assim, o Palmeiras é um time que joga futebol com o cadarço solto. Sabe assim? Explica, sei, que chute.
O cadarço tá solto, ele não amarra o sapato, o tênis, o chuteira. E quando você não amarra o cadarço, e a gente fala para a criança, você vai tropeçar, olha o cadarço, tropeça, basta uma bola. Há quanto tempo a gente vem falando aqui? É por isso que esse programa é bom e eu, se não estivesse aqui, estaria assistindo vocês. Se você pegar o recorte do último título paulista, né? Último título paulista, 1 ano, vamos dizer que seja 1 ano, tá? Há quanto tempo a gente vem falando que o Palmeiras cria, foi o time que mais finalizou no Brasileiro e não faz o gol, né? Há quanto tempo a gente vem falando que são erros individuais que marcam as derrotas do Palmeiras nos momentos mais importantes? Pô, lembrem, a Copa do Brasil contra o Flamengo lá, o Gomes passa errado e o Rios esquece do jogo. E foram vários. Contra o Botafogo, o lance do Marcos Rocha, o Palmeiras poderia ter empatado aquele jogo, perdeu um jogador e foi expulso o jogador. Aquela unidade, lembra daquela coisa que a gente não consegue ver no campo, mas a gente sente que tem? Que é aquela força, aquela coisa do Palmeiras decidir o jogo a qualquer momento. Acabou, isso acabou. Isso é um time novo, né? É um time com vários jogadores novos, com vários jogadores que estão chegando agora, muitos saíram, né? O lance do gol do Corinthians, ele mostra um pouco o que tem sido o Palmeiras, e a gente estava vendo aí o lance, a desorganização do time no pra trás mente. Eu sempre falo, organizar um time é você saber o que faz quando ataca e saber o que faz quando defende. Horas, não é a primeira vez que o Richard Rios entrega uma bola para a zaga, para o time do Corinthians. Foi assim agora há poucos meses, né? Nem um mês atrás. O terceiro derby seguido, Corinthians, porque o do Daniel Química Arena, ele perde a dividida com o Martínez e dá para o Garro com o Yuri gol. E aí agora essa última ele perde para o Memphis, sai a jogada e agora a de ontem, 3 seguidas. E se você for reparar o lance, o Palmeiras tinha a posse de bola no contra-ataque, o Estevão estava sozinho contra 3 jogadores. Se ele para, espera, vê se chega o Vitor alguém, passava, né? Se ele para, espera, tem um pouquinho mais de calma, né, para definir o jogo. Eu estou falando do jogador, mas eu vou chegar já no responsável, tá? Dos erros que o time comete em campo, a responsabilidade ela é do jogador, mas é principal de quem comanda. Essa é uma questão fundamental. Mas vamos lá. A bola vai para o jogador do Corinthians, do lado esquerdo, vem 2 contra 1, né? O Memphis domina, ele é desarmado e o Richard Rios, ao invés de dar um tapinha para a lateral, por que dar o tapinha? Essa consciência coletiva não existe mais. Se você dá um tapinha para a lateral, você evita que o Mikael, que joga do outro lado, estivesse com a perna boa para dentro. Então o que fez o Mikael? Deixou a perna boa para dentro, para marcar o corte do Yuri Alberto. Ele deveria ter jogado o Yuri Alberto pro fundo. Se é o Murilo ali, ele leva o Yuri Alberto pro fundo e não acontece nada. Então, eu sempre falo da cascata de erros. E essas cascatas de erros têm acontecido contra o Palmeiras, porque quando o adversário erra, o Palmeiras não vai lá e não aperta o cadarço, né? Aconteceu um erro de saída de bola do Corinthians, que o Estevão finalizou, o goleiro defendeu. Se você for pegar o número do jogo, você fala, nossa, o Palmeiras jogou melhor que o Corinthians. Jogou melhor aonde? Naquilo que se propôs a fazer, dentro da estratégia, o Corinthians fez melhor. O Corinthians fez a estratégia que tinha que fazer. Ora, eu estou jogando fora de casa contra o Palmeiras. Eu tenho uma final, eu tenho um segundo jogo na minha casa. O que eu vou fazer é sair daqui vivo. Então eu não vou me arriscar. Eu não preciso me arriscar, né? E um time que tem consciência coletiva, um time campeão, entende que o pior que poderia acontecer para ele era perder o primeiro jogo em casa. Então essa consciência coletiva se perdeu. Nós vimos quantas vezes esse Palmeiras jogar em casa de forma pragmática. Pragmática é dentro da caixa. Não vamos sair da caixa. Tem um segundo jogo, tem gol qualificado, tem uma série de questões para serem colocadas. Então, o Palmeiras é um time... eu não gosto de usar esse tipo de palavra, mas eu não acho outra. Me ajudem aí se vocês acharem. É um time frouxo. É um time que não afrouxa os parafusos. É um time que não aperta os parafusos. Arame liso. Entendeu? Então, se você não afrouxa os parafusos, se você é arame liso, cara, o boi passa pelo arame liso. Ele não fica ali enroscado no pelo, no arame farpado.
Então essa tem sido uma característica, o detalhe, na federação gastou um dinheirão. Gastou uma grana. Teve que usar, O impedimento qualquer um veria. Não teve lance. Foi só para mostrar. Só para mostrar. Estava aqui o negócio, se precisasse. É isso que eu quero lembrar. Né? Então, assim, e uma decisão, ela tem detalhes fundamentais do jogo. Se você não tem consciência coletiva para atacar e para defender, a responsabilidade é do treinador. Abel Fernando Ferreira tem a responsabilidade. É dele a responsabilidade e não é de mais ninguém. O Estevão não pode ser um problema do Palmeiras. Né? Hoje escreveu, acho que foi o Bulara que escreveu no nosso palestra e eu não tinha tentado para isso. Ele não pode ser um problema, mas também não pode ser a única solução. E aí cabe ao treinador entender que se ele não jogar com 3 zagueiros, definitivamente esse time não vai fazer nada em Itaquera. Nada. 4-3-3, esse modelo, com o Estevão marcando a linha lateral, não vai funcionar em Itaquera. Essa informação que o Vessa traz do jogo dia 30 pode ter uma nova perspectiva para o Palmeiras. Primeiro que os 5 jogadores dos 2 times vão estar em tese mais inteiros. E a perspectiva sim de ter o Paulinho pelo menos alguns minutos, porque a recuperação dele avançou bastante e ele já está trabalhando no campo. Então não sei se o jogo inteiro, mas alguns minutos é possível que ele jogue. Então, cara, a análise é essa. A vitória do Corinthians é justa, a vitória do Corinthians é sem tirar nem pôr. Não tem o que dizer, é um time frio, forte fisicamente, mesmo com todas as questões que envolvem o extracampo do Corinthians. O Ramon ontem fez um trabalho em termos de estratégia muito melhor que o Abel. O Abel foi muito mal. Sim, ele não está bem já há um ano. É um ano que o trabalho vem ficando nessas questões. O Abel não está bem há um ano. O trabalho? O trabalho dele, cara. O trabalho dele. Não dá pra gente... Veja, é muito difícil para uma pessoa como eu, que tem um olhar sobre o futebol de que os trabalhos precisam ser avaliados, as circunstâncias precisam ser avaliadas. E essa é uma circunstância, analisar o trabalho do Palmeiras diante de um treinador que ganhou tudo o que ele ganhou, sempre fica aquela expectativa ou aquele olhar de que tem algo novo que vai ser colocado em prática para ou plano ou para surpreender o adversário. E isso, cara, a gente não tem visto no Palmeiras há algum tempo. Os erros se repetem, né? O gol que o Palmeiras tomou é um gol que a quinta série não toma. O Mikael está fora de posição, estamos vendo, ele leva a bola para o lado, para dentro, porque é a perna boa dele. O time desorganizado. Se o Rios põe essa bola para a lateral, resolve a parada, o time se reorganiza e talvez tivesse saído do Allianz Parque com 0-0. Bom, esse é um ponto fundamental da discussão. Tem torcedor do Palmeiras achando que o Everton falhou. Para mim, não houve falha dele, entendeu? Na minha visão, não houve. O ponto fundamental para o jogo seguinte. Primeiro, entender quais jogadores estarão à disposição, se o jogo vai ser 27, se vai ser 30, como que isso vai funcionar, se o Palmeiras vai ter os jogadores da Copa América ou não, das eliminatórias ou não. Mas, é claro, neste início de ano, o campeonato do Corinthians foi melhor que o do Palmeiras, o campeonato do Palmeiras foi cheio de irregularidades. É importante lembrar que esse é o terceiro jogo do Mikael, que o Facundo chegou agora, o Martínez também acabou de chegar. É uma remontagem do time num campeonato que, sincero e honestamente, mesmo sendo o Corinthians, não é o campeonato mais importante da temporada. Ele ganha uma notoriedade, ele ganha um tamanho maior porque é Palmeiras e Corinthians, né? Mas se os erros continuarem acontecendo, esses erros individuais, o time desligado, o time arame liso, o time cadarço frouxo, aí não tem como reverter o resultado lá em Itaquera. Esse time é capaz, o Palmeiras é capaz sim de reverter, o Palmeiras é capaz de fazer um gol em Itaquera, mas para ser campeão, ele vai ter que fazer um pouco mais do que qualquer outro time teria que fazer, que é vencer o goleiro do Corinthians se for para os pênaltis. Eu acho que isso é quase impossível. Se o Palmeiras for campeão em Itaquera, gente, ele vai ter deixado muitos fantasmas para trás. E o principal deles é essa questão dos pênaltis, que vai pesar aí muito.
Muito bem, estamos vendo aí os melhores momentos, né, do jogo, tal. O Palmeiras teve chance de fato, o Mateuzinho salvou na linha e tudo mais. Agora, Arnaldo, aquela pergunta clássica para você. Foi o Corinthians que jogou bem ou foi o Palmeiras que jogou mal? Não vai falar que foi as duas coisas. Não achei que o Corinthians fez uma partida espetacular, nem que o Palmeiras fez uma partida desastrosa. Eu acho que o jogo é impossível dissociar o jogo do que os dois falaram sobre o momento de cada clube e o momento de cada time. É preciso analisar como o Corinthians encara esse campeonato e como o Palmeiras encara esse campeonato. O Corinthians é o melhor time do campeonato. O Corinthians perdeu um jogo nesse campeonato para o São Paulo, só. O Corinthians dominou esse campeonato e a gente vem falando há algum tempo aqui pelo foco nesse campeonato. Coisa que o Palmeiras nunca teve. Isso não é desculpa para a derrota, não, porque o Mancini trouxe um histórico interessante aí. O Corinthians hoje é um time mais pronto que o Palmeiras, apesar do trabalho do Abel ser muito mais longo do que do Ramon. O time do Corinthians tem um padrão, o do Palmeiras não. O Palmeiras está sendo formado agora. E o jogo ontem, eu vou ao jogo rápido e depois vou a perspectiva de cada time, inclusive para a partida de volta. O jogo, primeiro, nada de arbitragem. Isso ajuda, né? Uhum. Então, a escala bem feita, a gente não falou nada. Mostramos ali o impedimento. Sabe quantas pessoas tinham envolvidas na escala ontem? Mais de 17? 23 pessoas. Ah, agora aumentou. 23 pessoas. Só que tem duas, sobretudo o árbitro, o Klaus, e o quarto árbitro, o Carequinha, que é o mais... Vinícius. Que são os melhores em cada função, os mais experientes, os mais talhados para esse tipo de situação. E não teve nada no jogo e o Vinícius, controlou os dois bancos. E toca o pau, toca o jogo, né? Temo, nesse aspecto, pelo segundo jogo. Para mim, o que eu falei, repetiria a escala, porque um é muito melhor que os outros árbitros e o outro é muito melhor quarto árbitro que os outros árbitros. Mas eles conseguiram o que eles queriam, que era entregar para o Cancian bem. Para o Candançan falar, vai lá e faça seu trabalho. Faça o trabalho. Foi feito. Então, eu acho só esse ponto positivo, porque o jogo andou, o jogo tal, respeitaram o árbitro e foi embora, né? Então, não teve, como na semifinal, era uma grande preocupação dos dois times, depois que tinha acontecido na semifinal. O jogo, acho que o Palmeiras... a entrevista do Abel, o Abel foi mal no jogo, mas a entrevista foi muito boa. Gostei muito. A leitura do jogo. O Palmeiras começou o jogo como se esperava, como ele não conseguiu fazer diante do São Paulo, né? Conseguiu fazer a pressão, criar duas chances, não saiu gol. Aí o Palmeiras perde um jogador, que é o Patinho Feima, que é um jogador muito importante. Faz a saída de 3. Rocha. Exato. Erra pouco passe, dosa, dá o ritmo. Não que o Mike seja um jogador ruim, mas é um outro tipo de jogador. Mas a saída de 3 que era com ele passou a ser com o Piquerez, porque o Mike não vai fazer aí piora tudo. 3. Piora. Começou muito bem o Facundo, como o Piquerez tem que vir para trás, para a saída de 3, piora o Facundo. Acabou o lado esquerdo. Acabou o lado esquerdo. Então são detalhes do jogo, táticos, que vão... E aí acho que o Abel vai ainda analisando o Abel, taticamente o jogo, ele enumera as questões individuais. Acho que talvez isso seja um problema para a temporada, depois a gente projeta. Mas a questão é que o Palmeiras, quando ele fala, o Palmeiras perdeu nos duelos do meio de campo, perdeu nos duelos, o Palmeiras competiu muito menos que na partida contra o São Paulo. O Palmeiras contra o São Paulo encarou o jogo como uma final. Ontem não encarou. O Palmeiras parou o São Paulo na pancada o tempo todo, no dedo na cara. O Palmeiras foi muito competitivo. Se o Yuri, que não podia ser encostado no ombro, fosse o Caleri ou o Lucas no dia seguinte, saiu machucado, o Yuri estaria no hospital, provavelmente. O Palmeiras não dividiu. O Palmeiras fez 10 faltas a mais no jogo com o São Paulo, quase 10 faltas a mais. E aí, cara, jogo parelho clássico é quem quer mais. Quem quer mais, o Corinthians quis mais. O Corinthians quer mais o campeonato, quis mais o jogo. Aí é a atribuição do treinador. Muito bem, galera. Vamos para mais informações, então, aqui do Palmeiras. Quero aqui deixar os créditos na descrição, né? O pessoal da Band Esportes falando um pouco aí sobre essa derrota, então, aí do Palmeiras no Campeonato Paulista, né? Esse primeiro jogo aí dessa final. Então, que o último jogo aí será na casa do rival. E o Palmeiras, né, vai pro tudo ou nada no dia 27, então... reverter esse placar, né? Tem praticamente 10 dias, então, agora pro Palmeiras se preparar para enfrentar o rival aí e tentar reverter esse placar de 1-0
o Palmeiras reverteu placares muito piores que esse, então 1-0 aí não é nada, né? E o Palmeiras com certeza vai levar esse título aí do Campeonato Paulista. O torcedor tem que acreditar, né, no Verdão aí. E também o Abel Ferreira aí falou após essa derrota, então, do Palmeiras, e prometeu que o Verdão vai virar o jogo e também elogiou o rival Corinthians pela vitória. Então o Palmeiras saiu em desvantagem na final do Campeonato Paulista ao perder para o Corinthians em casa no Allianz Parque. No entanto, o técnico Abel adotou um discurso confiante após o revés e durante a entrevista coletiva não poupou elogios à postura do rival e destacou eficiência alvinegra na partida. Eles souberam aproveitar as oportunidades que tiveram. Fomos superiores em posse, em finalizações e criamos muito mais. Mas futebol é assim, quem faz os gols sai vencedor. Precisamos melhorar a eficiência, mas nada está decidido, afirmou o técnico Abel Ferreira. O comandante palmeirense ressaltou, apesar do volume de jogo da sua equipe, a defesa do Corinthians mostrou segurança e soube neutralizar as jogadas do Palmeiras, tornando-se um obstáculo para a equipe. Mesmo em desvantagem, o técnico Abel Ferreira manteve um discurso otimista e garantiu que o Palmeiras entrará em campo no segundo jogo com tudo para reverter essa situação. O treinador destacou que sua equipe não tem nada a perder e que é hora de mostrar a força do elenco. Já passamos por situações difíceis antes. Nosso grupo tem qualidade e já mostrou poder de reação. Vamos à Neoquímica Arena para lutar pelo título com foco e determinação, disse o treinador. Então aí ele falou, né, que o Palmeiras vai com tudo para essa partida, que não tem nada a perder, né, que já é tricampeão paulista e agora vai em busca do tetra. É um ótimo time e tem tudo aí para virar esse jogo, né? Tem que ir mais atento e buscar o placar aí desde o primeiro minuto. O Palmeiras também que criou bastante ontem, né, mas não conseguiu marcar gols. Então, uma escapada do Corinthians, aí eles conseguiram fazer o gol e saíram vitoriosos pelo placar de 1-0. E agora o Palmeiras aí tem que correr atrás desse prejuízo enorme, né, que perdeu em casa para o rival por 1-0.